com o meu vice-presidente, ministro da Indústria e Comércio, com o ministro da Defesa, José Múcio, com o brigadeiro Damasceno, com o general Tomás e com o almirante Olsen. E a reunião se devia pelo fato de que eu queria que o Brasil levasse muito a sério a necessidade de fortalecer a sua indústria de defesa. O dado concreto é que, muitas vezes, por falta de informação, o povo brasileiro não recebe as informações corretas da dimensão e da responsabilidade que o Brasil tem na geopolítica internacional. Nós saímos de uma fase em que a gente tinha criado várias organizações multilaterais, em que o Brasil tinha passado a ser um protagonista internacional, e 10 anos depois, eu volto à presidência da República, o Brasil era tratado como se fosse um pária internacional. Ninguém queria conversar com o Brasil lá fora e ninguém queria visitar o Brasil aqui dentro. Mais do que isso, é que o Brasil é um país que tem muitos vizinhos e 16.800 quilômetros de fronteira seca, mais 8.500 quilômetros de fronteira marítima e mais um espaço marítimo de quase 5.700.000 quilômetros que nós temos que tomar conta. Olha, tudo isso exige que a gente tenha um pouco de responsabilidade na construção de uma indústria de defesa muito forte. Uma indústria de defesa é para a gente evitar guerra, não é para a gente fazer guerra. Uma indústria de defesa é para as pessoas saberem que o Brasil está preparado e que, através dessa indústria de defesa, a gente pode ter projetos e pode ter decisões científicas e tecnológicas para ajudar outros ramos da indústria brasileira. E, para isso, nós temos que colocar na cabeça que nós temos que investir em pesquisa. Nós temos que formar mais cientistas. Nós temos que formar mais engenheiros, temos que formar mais matemáticos, ou seja, porque senão esse Brasil, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com a maior reserva florestal do mundo, com 12% da água doce do planeta Terra, com tanta fronteira e com 200 milhões de habitantes, passa a ser um país vulnerável, um país frágil, um país que tenha dificuldade até se defender. Olha, então, quando eu decidi fazer investimento na indústria de defesa, é porque eu acho que a indústria de defesa é tão importante para um país quanto qualquer outro tipo de indústria. Hoje, eu fui inaugurar em Nova Lima, em Minas Gerais, a primeira fábrica de insulina no Brasil. Ou seja, numa demonstração de que nesse país ninguém morrerá mais de diabetes por falta de insulina. A gente vai fabricar. Da mesma forma que nós vamos inaugurar outro dia em Goiânia, no estado de Pernambuco, uma fábrica de derivados, ou seja, para combater a hemofilia. Então, se o Brasil não acreditar, como disse o brigadeiro Montenegro, quem sonha pequeno nem lembra do sonho quando acorda. Se você levanta todo dia e não tem nada que você sonhou, é porque você sonhou pequeno. E um país desse tamanho aqui, é preciso que todos nós tenhamos a capacidade de sonhar grande e levantemos de manhã com a disposição de tornar aquele sonho realidade. Porque o Brasil não nasceu para ser um país pequeno. Se fosse assim, Deus não daria essa quantidade de quilômetros quadrados que nós temos. Deus não daria essa riqueza minerais que nós temos, que ainda nem sabemos se temos o controle de toda a nossa riqueza mineral, mas elas são muitas. E todo mundo soube a importância que tem os minerais críticos agora, que todo mundo só fala. As pessoas agora só falam em transição energética, transição climática, materiais críticos, ou seja, tudo isso o Brasil tem. E é por isso que nós precisamos investir nessa indústria de defesa. E quando eu tomei posse, que eu fiz a primeira reunião, eu perguntei para o brigadeiro Damasceno: eu quero votar ao ITA, porque eu vim aqui antes de deixar a presidência. O comandante da aeronáutica era o brigadeiro Saito. E eu vim aqui visitar a primeira turbina que seria feita a etanol. Eu vim aqui
não sei se era verdade ou não, mas uma turbina funcionou, mais de 1 hora eu vendo a turbina funcionar. E eu saí daqui com a ideia de que o Brasil seria, acho que, o 4º ou 5º país do mundo a fabricar turbina. Saí daqui e conversei com o ministro de Minas e Energia. Eu falei, ô ministro, uma empresa brasileira que queira produzir essa turbina precisa ter alguém para comprar. Então é preciso que você discuta com o ITA a possibilidade de, através do Ministério de Minas e Energia, a gente contratar um conjunto de turbinas, porque a gente pode utilizar tanto em programa de levar energia para outros lugares mais longínquos, da mesma forma que a gente pode utilizar em plataforma de petróleo, que muitas vezes usa turbina importada de empresas de outros países. Mas eu saí da presidência, ô Damasceno, eu sinceramente achei que a turbina estava sendo fabricada, que estava produzindo e que já tinha. E de repente eu volto, 15 anos depois, e não aconteceu nada. Ou seja, alguém em algum momento, Alckmin, tomou uma decisão. Vamos deixar isso para lá porque não tem dinheiro, ou não sei das coisas, e nós perdemos 15 anos. Quando a gente poderia já estar pensando em fazer turbina a hidrogênio verde. Porque a gente só vai avançar se a gente tentar, se a gente produzir, se a gente errar, porque é errando que a gente acerta, é caindo que a gente levanta. Então eu queria, Damasceno, dizer para você e dizer para todas as pessoas ligadas ao ITA, ligadas à nossa indústria, sabe, de material de defesa, nós precisamos acreditar que o Brasil não tem limite. Não tem povo mais inteligente que o nosso, pode ter igual. Não tem povo melhor que o nosso, pode ter igual. Mas poucos países têm o tamanho, têm a riqueza mineral que o Brasil tem para se proteger. Portanto, além de proteger o povo, além de proteger a fronteira aérea e marítima, além de proteger o nosso espaço aéreo, nós temos que conquistar espaço no mundo da indústria da defesa. E esse é o papel de um país que tem um ITA. Esse é o papel do país que foi capaz de criar uma Embraer. Esse é o papel do país capaz de ser o 3º maior produtor de aviões do mundo. Portanto, eu queria que vocês levassem em conta que, se depender do governo, eu coloquei logo para coordenar o vice-presidente da República, que é ministro da Indústria e Comércio. Nós precisamos ter uma indústria de defesa muito forte para que a gente não fique dependendo de ninguém. Um país do tamanho do Brasil não pode ficar dependendo de tecnologias de países inferiores ao Brasil. A gente não pode ficar dependente de determinadas coisas. Nós temos que criar tudo que for possível criar, para, em vez da gente ser dependente, as pessoas ficarem dependentes de nós. É esse aviso que eu queria dar para vocês. Nós temos condições de ser uma grande nação na área da defesa para construir a paz, não para fazer guerra. Obrigado, gente.